Ministério a voz do Espírito Santo, a serviço do Rei, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paz seja convosco, povo de Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Prefácio e saudação. Capítulo 1, versículos 1 em diante. Aqui a palavra de Deus como ela é, sem mudanças. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Glórias a Deus para todo sempre. Amém. E glórias ao Senhor Jesus Cristo. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Diz o título: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Repetindo, se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre as nações, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que diante de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco.
Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi a Jerusalém. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre as nações, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com as nações. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos as nações e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Repetindo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com as nações, mas depois que chegaram, se foram retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como as nações, e não como judeu,
porque obrigas as nações a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre as nações. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Repetindo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Debalde. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé, diz o título. Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Repetindo, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé as nações, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus,
porque o justo viverá da fé. Repetindo, é evidente que diante de Deus ninguém será justificado pelas obras da lei, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Vamos repetir de novo aqui. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse às nações por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, a saber, Cristo. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, Moisés. Ora, o medianeiro, Moisés, não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serve de aió para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aió, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O Evangelho isenta-nos da lei, diz o título, capítulo 4. Glória, glória, glória a Deus. Honras e glórias pertencem sempre
ao nome do Senhor nosso Deus e Pai, e ao nome do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Repetindo, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vou repetir de novo, hein? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E é por esse Espírito Santo que nos alegramos em Deus e em Jesus Cristo. E é por esse Espírito Santo que damos continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, até ao dia em que Ele venha a buscar a sua igreja. Se porventura eu morrer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, esse Espírito Santo vai continuar pregando na face da terra, vai entrar no coração de outras pessoas, homens e mulheres, como agora esse Espírito Santo, ele está habitando no coração de muitos homens e mulheres para evangelizar. Então nós, desta geração, se partirmos antes de Cristo, o Espírito Santo de Deus vai continuar sendo derramado sobre os corações de homens e mulheres para continuarem evangelizando, para sempre darem continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo na terra, até ao dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, porque Jesus Cristo não morreu, né? O Senhor não morreu, o Senhor está vivo, e a obra dele continuará sempre na terra, até o dia que ele vier e tomar conta de todas as coisas, e aí fazer conforme aquilo que está determinado pelo Pai para ele continuar fazendo. Enquanto ele não volta, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, continuará usando homens e mulheres na face de toda a terra para dar continuidade à obra de evangelização e de salvação de almas. Glória a Deus! E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus,
servis aos que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Repetindo, mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Então o apóstolo está falando aqui, porque queremos voltar aos ensinamentos do mundo, às coisas fracas e podres do mundo, né? Já que agora somos conhecidos de Deus. Devemos permanecer fazendo a vontade de Deus, nas coisas de Deus, e guardando aqui, que ele diz, dias, meses, tempos e anos, até a volta do Senhor, ou até a nossa partida daqui da terra dos viventes. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Está vendo o que o apóstolo diz aqui? Eu receio de vós, para que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, dê valor ao trabalho dos pregadores, daqueles que anunciam a palavra de Deus para a tua vida. Obedeça a palavra de Deus que é ensinada, porque se você não obedecer essa palavra a qual nós ensinamos, o nosso trabalho será vão. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e mos dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Como já falei em outras pregações, aqui escreve-se concerto com 2C, um no começo e outro no meio. Ou seja, o do meio não é um S, é um C. Concerto com C, com 2C, porque isso significa aliança, pacto, concerto com 2C, como também pode significar concerto musical. É diferente de concerto com S, que é para consertar alguma coisa. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre.
Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Essa Jerusalém é a que eu faço questão de conhecer mesmo. É a Jerusalém celestial. E vamos repetir aqui novamente esse trecho que fala da Jerusalém celestial. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Então essa Jerusalém celestial é a cidade de Deus que está reservada para a vida eterna, para Deus, o Senhor Jesus Cristo e todos os servos do Senhor Jesus Cristo que obedeceram os seus mandamentos aqui na terra, e para também os anjos, né? Os anjos que não se rebelaram contra Deus, né? Para também os serafins, os querubins, os arcanjos, para todos os que nesse momento estão no céu, todos eles morarão na Jerusalém celestial, juntamente com os escolhidos de Deus. E eu espero que você esteja lá, porque essa é a melhor de todas as viagens. Não há comparação entre nenhuma outra viagem como esta viagem, a de viajarmos para a Jerusalém celestial, a Jerusalém de Deus, a cidade eterna dos 12 pilares. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que eu era segundo o Espírito, assim é também agora. Vamos repetir aqui? Vamos repetir essa parte aqui que ele diz que os crentes, né, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, são perseguidos por aqueles que não são crentes, né? Por os que não são verdadeiramente crentes. Tem crente até sendo perseguido pelo próprio crente, mas aí é crente que não é crente, perseguindo o crente que é crente, né? Porque o crente verdadeiro, ele olha para a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas é do meu Pai. Então, o verdadeiro crente olha para a doutrina de Deus, que Deus enviou através de alguns homens, através da fala de alguns homens, através de obras de alguns homens, para que sigamos o exemplo deles. Então, ele fala aqui dessa perseguição aos crentes. Os crentes sempre serão perseguidos. Não adianta que enquanto o crente estiver neste corpo, nessa matéria,
de barro, ele sempre será perseguido pelas outras matérias de barro, sabendo que o espírito do inimigo nunca alcançará o Espírito de Deus. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que eu era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Somos filhos da Jerusalém livre, e não dessa Jerusalém aí que muitos vão visitar, né? Exortação a conservar a liberdade cristã. Capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam, não vos consumais também uns aos outros. Paulo fala muito aqui sobre a circuncisão, porque aqueles que eram circuncidados, né, que estavam obrigados a obedecer à lei, e gostavam, né, dos ensinamentos de Moisés, e muitos dos judeus preferiram ficar embaixo dos ensinamentos de Moisés. Eles não se renderam a Cristo. Muitos dos judeus não aceitaram a Cristo. É por isso que a palavra diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, muitos dos judeus que não aceitaram a Cristo, né, isso por persuasão de Satanás, pelo engano de Satanás, eles não quiseram receber a Cristo, porque o que derrota Satanás é Cristo, e Cristo crucificado. Então eles preferiram ficar no ensinamento de Moisés, mas só que Deus estava mandando algo novo, né? Deus estava mandando a graça, dizendo a eles que a observância da lei seria mudada a partir daquele momento, né? Seria mudada, não seria no mesmo tom.
mas eles não quiseram saber, eles quiseram continuar pregando a lei no tom antigo, sem juntar a lei e a graça, porque na realidade a lei é boa se juntar à graça, mas só a lei sem a graça de Cristo não traz salvação para ninguém, porque o que derrotou Satanás foi a graça, foi Jesus Cristo crucificado. E aqueles que ficaram com Moisés, isso ficaram conservando os ensinos de Moisés, isso induzidos por Satanás, né? Isso induzido por Satanás. Então alguns dos judeus não receberam a Cristo. Então Paulo fala muito aqui com eles, entendeu? Então é assim, então eles eram os circuncidados e nós os incircuncisos. Você vê que naquela passagem lá de Davi e Golias, aí Davi diz: quem é este incircunciso, o filisteu, né? Porque o filisteu era das nações, né? Golias era das nações, né? E nós somos das nações também. Nós, o Brasil, né? Os Estados Unidos, todos os países fora Israel, o Israel de Deus, são nações, são considerados nações, e aqui na Bíblia fala muito gentios. Então, já que eles não quiseram receber, muitos dos judeus não quiseram receber a graça de Cristo, então Cristo foi enviado para nós, para as nações, e nós o recebemos com muita alegria, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu vou repetir aqui novamente algumas coisas, né? Algum modo de viver que as pessoas estão vivendo e que este modo de vida impedirão elas de entrarem no reino de Deus, né? Querem viver dessa maneira como está escrito aqui e não querem se render ao ensinamento da palavra de Deus. Eu vou repetir aqui algumas das coisas que, fazendo o homem, fazendo a mulher, eles não entrarão no reino de Deus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, comer demais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos repetir aqui
os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Está vendo? Contra essas coisas não há lei. Você é livre. Você obedecendo isso, você tendo isso aqui em você, ó, a caridade, a alegria do Espírito Santo, a paz de Deus, a longanimidade, esperando no Senhor, a benignidade, fazendo bem em Deus, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas estando em você, no seu coração, na sua vida, não tem lei. Não tem lei que impeça o seu ir e vir. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Repetindo, aqui ó, não sejamos cobiçosos de vanglórias, né? Irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. As últimas exortações e saudações, diz o título. Capítulo 6, o livro é aos Gálatas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Vou repetir este versículo aqui. Então, se alguma pessoa de Deus te instrui na palavra de Deus, né? Ajude esse que te instrui na palavra de Deus. Porque muitas vezes o crente, né? O homem de Deus verdadeiro, muitas vezes ele é impedido de ganhar dinheiro, até mesmo por Satanás. Às vezes até mesmo pelo próprio Deus, né? E às vezes por Satanás, o homem de Deus fica sem condições de ganhar dinheiro. Então, se existe alguém de Deus aí te instruindo, te ajudando, ajude também esse homem de Deus, essa mulher de Deus, a viver os seus dias, né? A ter algo material em sua casa, né? Para também que ela tenha, essa pessoa de Deus tenha o seu coração confortado, porque a palavra diz que o alimento, o pão, ele fortalece o coração para novas batalhas, para novas obras. Então, ele diz aqui assim, ó. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Muitas pessoas não irão aceitar essa palavra. No caso, eu em particular, essa palavra não é usada para a minha vida, porque graças a Deus, Deus sempre me sustentou, né? Deus sempre me deu o necessário, né? Mas eu graças a Deus nunca... E também daria graças a Deus se fosse sustentado, né? Mas graças a Deus eu nunca fui sustentado pelo Evangelho, né? Por ofertas de ninguém por parte do Evangelho. Dou graças a Deus que não, mas também daria graças a Deus se fosse sustentado, que eu sei que há muitas pessoas aí que são sustentados por evangélicos, né? Muitos homens de Deus que são sustentados pelas pessoas de Deus, né? E isso vem de Deus. Eu sei que tem muita gente aí que é contra, eu mesmo não sou contra, quando o homem de Deus é sustentado pelas pessoas de Deus, porque eu sei que isso vem de Deus, entendeu? O que não pode é o homem de Deus querer
tirar proveitos injustos, né? Mas tudo aquilo que é dado a ele, ele recebe com graça em Deus, né? E Deus também se alegra e Deus não deixa faltar. Então, se você é instruído na palavra, reparta com seus bens materiais para aquele que te instrui, né? Desde quando também ele necessite, né? Porque você não vai dar a quem tem demais, né? Mas se você realmente Deus tocar no teu coração, ajude aí o homem de Deus, a mulher de Deus, que te instrui na palavra, porque você está semeando no reino de Deus, e Deus se alegra disso, né? E todos viverão felizes com Jesus Cristo, né? Uns repartindo com os outros. Assim também o homem de Deus, quando ele também tem que repartir com os que não têm, né? É uma mão lavando a outra e as duas lavando o corpo todo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Veja com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu coração as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Honras e glórias pertencem ao nome do Senhor nosso Deus e Pai, e ao nome do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. Paz seja convosco. Paz seja convosco são as palavras que o Senhor Jesus Cristo falou, né? Quando ele apareceu lá em Jerusalém, e os discípulos estavam todos trancados, né? Numa casa lá, por medo dos judeus, né? Porque Jesus tinha sido sepultado e ele tinha sido já também ressuscitado, mas ainda os discípulos estavam com medo, porque ainda não tinham tido o encontro com o Senhor. Então, quando eles lá trancados, eu acho muito interessante essa parte da Bíblia, porque a porta estava trancada, né? A porta estava fechada, ninguém abriu a porta para o Senhor Jesus Cristo entrar, mas ele sabia que ali era a propriedade dele, né? Mesmo a porta estando fechada, ele entrou e ele chegou no meio dos discípulos e falou: paz seja convosco. Então são 3 palavras que eu amo muito, é por isso que eu uso muito em minhas pregações, né? Nas leituras bíblicas, eu uso na escrita, né? Uso na música, porque para mim é muito lindo essa passagem de quando o Senhor Jesus Cristo entrou lá
lá em Jerusalém, na casa que os discípulos estavam trancados. Para mim é muito bonito porque eles estavam com medo, estavam ali, todo mundo estava com medo ali, e o Senhor Jesus Cristo trouxe conforto, porque ninguém é mais que Jesus. Não existe exército, não existe governo, não existe ninguém para vencer o Senhor Jesus Cristo, né? E eles estavam com medo, e aquele que é o maior de todos, né? Ele é o maior de todos, ele é invencível, o Senhor Jesus Cristo é invencível. Aí, aquele que é o maior de todos, de repente, entrou naquela sala fechada, cheia de homens que estavam com medo. Não eram homens medrosos, né? Eles eram corajosos, mas naqueles dias eles estavam com medo, né? Visto que o seu general maior, né, para eles tinha morrido, né? Não tinha aparecido ainda. Mas quando o general maior aparece e ele diz: paz seja convosco, e Jesus assopra e diz: recebei o Espírito Santo, e ele é maravilhoso, é maravilhoso. Então, paz seja convosco, também paz seja contigo, é muito lindo essas palavras. E a palavra de Deus também diz que a paz de Deus excede a todo conhecimento. A paz é maior que o conhecimento, né? Tem gente que pensa que conhecimento é grande, o amor, né? A paz é maior que o conhecimento, né? A paz é maior que o conhecimento. Sem paz fica até difícil você aprender, né? Então a paz é maravilhosa, e é essa paz de Deus, essa paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, né? A minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, né? Glória a Deus. Paz seja convosco, né? Que essas três palavrinhas entrem na tua vida, no teu coração, né? E que seja uma constante em tua vida, que a paz de Deus mesmo, a paz do Senhor Jesus Cristo, venha a estar presente em tua vida 24 horas, né? Desde o teu deitar, o teu levantar, o teu dia todo, né? Que a paz esteja contigo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer, aqui não estamos falando de paz de homem, não, né? Aqui é a paz do Senhor Jesus Cristo, que é a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, né? Que vem através do Espírito Santo de Deus, esteja contigo, verdadeiramente contigo. O Senhor Jesus Cristo disse, a palavra que eu vos falo é Espírito e vida. Então a palavra que o Senhor Jesus fala é Espírito e vida. Também a palavra dos servos do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor enviou. Então essa palavra também é de Espírito e vida. As palavras do apóstolo Paulo é de Espírito e vida. As palavras de Tiago, né? As palavras de João, todas são Espírito também e vida, porque elas vêm do Senhor Jesus Cristo, né? É só um instrumento diferente, mas o maior de todos é o Senhor Jesus Cristo, e ele enviou também esses homens aí, né? Paulo, Pedro, né? E tantos outros. E temos também homens, nos nossos dias nós temos homens com palavras de Espírito e vida, porque são homens que têm a autorização do Senhor Jesus Cristo, tem autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo para falar de Espírito e vida, né? Muitos homens na atualidade têm essa palavra de Espírito e vida, que é através do Senhor Jesus Cristo, né? E a paz é maravilhosa. A paz é a paz do Senhor Jesus Cristo. Que nem o Senhor Jesus Cristo disse. Não é a paz do mundo, é a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco.